Em poucos segundos, você terá acesso a uma verdade espiritual que parecia inalcançável e que agora chegou até você. Não se trata de mais uma lição sobre autoestima. É um chamado secreto da sua alma, codificado nos versos de Rumi, o mestre da rosa silenciosa. Prepare-se, algo invisível está prestes a tocar sua consciência, e quem ouvir com o coração sentirá uma mudança sagrada. Mas atenção, no final deste vídeo será revelado um presente, uma técnica de ativação profunda, diretamente conectada ao jardim interior de Rumi. Agora, respire fundo e atravesse comigo este véu. Você já sentiu que o amor por si mesmo é algo que escapa pelos dedos, mesmo quando você tenta cultivá-lo com palavras bonitas? Já notou como a maioria dos conselhos sobre amor próprio parecem ressoar apenas na mente, mas não florescem no coração? O que você está prestes a ouvir não pertence aos livros de autoajuda, nem aos discursos envernizados de positividade. Essa sabedoria foi sussurrada por derviches em dança, entoada por almas em êxtase diante do divino, transmitida em silêncio por olhos que viram o infinito refletido no espelho da alma. Você está entrando numa jornada interior, onde o amor não é conquistado, mas lembrado. A maioria busca o amor próprio como se fosse um troféu, um prêmio por ter superado as dores do mundo. Mas e se o verdadeiro amor próprio não estivesse no topo da montanha, mas no centro do coração, esperando ser desvelado? O mundo ensina que amor é conquista. Rumi ensinava que o amor é recordação. E é por isso que o caminho tradicional falha. Ele constrói mais máscaras enquanto o caminho sufi as remove com poesia. O que poucos sabem é que o amor por si mesmo não nasce do ego fortalecido, mas da alma reconhecida. Imagine agora que há um campo sutil ao seu redor. Um campo que vibra de acordo com as palavras que você pronuncia internamente sobre si mesmo. E se eu te dissesse que Rumi descobriu como alterar essa vibração sem esforço, apenas dançando com o silêncio? E se o seu corpo já soubesse disso, mas sua mente estivesse ocupada demais para ouvir? A chave está em sentir-se amado pelo próprio ser, como o sol ama sua luz, sem nunca se apagar para agradar a sombra. Rumi não escreveu sobre amor próprio. Ele encarnou esse amor como um campo vivo. Seus poemas não eram versos, eram portais vibracionais. Nas ordens sufis, especialmente na tradição Mevlevi, a dança não era espetáculo, era oração em movimento. O giro do derviche não é sobre o corpo, é sobre girar o centro da consciência em torno do amor divino. E quanto mais você gira, mais as camadas do eu falso se dissolvem. E o que resta? Uma lembrança. Você sempre foi digno de amor, porque sempre foi amor. Mas o que a ciência tem a dizer sobre isso? Estudos em neuroplasticidade mostram que estados profundos de meditação e contemplação amorosa reestruturam as conexões neurais ligadas à autoimagem. Quando você contempla algo sublime, como um poema de Rumi, há uma ativação do córtex pré-frontal, a sede da empatia, da visão expandida e da compaixão. Pesquisadores da HeartMath Foundation revelaram que o coração em estado de coerência amorosa emite um campo eletromagnético que afeta até 3 metros ao redor. Ou seja, quando você se ama verdadeiramente, até as moléculas à sua volta se organizam com mais harmonia. Então experimente agora. Coloque as mãos sobre o coração. Sinta o calor, o pulso, a vibração. E repita silenciosamente: eu não preciso merecer o amor. Eu sou o amor. Feche os olhos. Imagine que você está no meio do jardim de Rumi. Rosas brancas dançam ao vento. E uma voz que parece ser sua, mas é mais antiga, sussurra: você foi amado antes mesmo de nascer. Você é a fragrância que o Criador espalha no mundo. Mas o que vem agora vai além disso. Há algo que Rumi guardava nos intervalos entre as palavras. Ele dizia: você é um espelho. Você vê o mundo não como ele é, mas como você é. Isso significa que amar-se não é apenas um ato interno, é um reencantamento do real. Quando você muda a sua frequência interna, tudo ao redor responde como um eco amoroso. E isso é apenas a superfície do método.
Porque há uma camada ainda mais profunda: o silêncio. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio como presença absoluta. Rumi dizia: o silêncio é a linguagem de Deus. Tudo mais é má tradução. Amor próprio não é barulho, não é performance, não é afirmação gritada. É escuta. Escutar a si mesmo como se escuta uma criança prestes a chorar, com ternura, com reverência, com aceitação plena. E mesmo assim, isso é apenas o início. O verdadeiro método de Rumi para o amor próprio está na transmutação alquímica do olhar. Ver a si mesmo como se fosse o amado do divino. Olhar no espelho não com julgamento, mas com saudade. Você sente isso? É como se algo dentro de você soubesse que há um lar do qual nunca saiu, mas que foi esquecido nos ruídos do mundo. Agora imagine um dia inteiro em que você não se julgasse por nada, não se apressasse, não exigisse de si mesmo mais do que pode dar. Um dia em que sua presença fosse suficiente. É possível. E começa com uma simples prática. Toda vez que se perceber criticando-se internamente, pare, respire e diga: isso não sou eu. Isso é apenas um eco antigo. Eu sou amor agora. Mas há algo ainda mais poderoso, e ele está oculto por trás dos símbolos. Na tradição sufi, a rosa é símbolo do coração desperto. E quando Rumi fala da rosa, ele está dizendo que o amor por si mesmo não é algo a ser cultivado, é algo a ser desvelado. Como uma flor que já existe, mas estava encoberta por folhas secas. E as folhas são seus medos, seus traumas, suas ideias herdadas. A cada pétala de dor acolhida, o amor floresce. Você não precisa se tornar alguém melhor para ser digno de amor. Precisa apenas remover o que te impede de perceber que sempre foi. Esse é o segredo da alquimia sufi. Não transformar chumbo em ouro, mas revelar que o ouro sempre esteve dentro. O método de Rumi não é uma técnica, é uma lembrança vibracional. Você não aprende, você retorna. E quando você acessar o que está por trás disso, tudo que hoje parece fragmentado encontrará forma. Tudo que parece frio será aquecido. Tudo que parece perdido será reconhecido. Mas há algo ainda não dito, e talvez nunca possa ser completamente falado. Porque algumas chaves são passadas apenas de alma para alma, em silêncio, através da presença. E se você chegou até aqui, é porque parte de você já sabe. A dança começou. A rosa está se abrindo. O amor é você. E mesmo que sua mente ainda duvide, há algo mais profundo em você, que já está se abrindo como um botão de rosa ao primeiro toque da luz. Essa parte não precisa de provas. Ela apenas reconhece, em silêncio, que encontrou o caminho de volta para casa. Não com mapas ou teorias, mas com vibração, com sutileza, com aquela sensação inexplicável de que algo invisível está se rearranjando dentro do seu ser. E enquanto você escuta essas palavras, uma frequência está sendo tocada, não nos seus ouvidos, mas no seu campo sutil. Uma lembrança antiga, vinda de vidas não contadas, sussurra: você é digno, você é luz, você é a fragrância eterna da criação. E essa lembrança não vem da mente, ela emana do coração místico, aquilo que os sufis chamam de Qalb, o centro energético do ser, onde reside a verdadeira percepção espiritual. Quando Rumi falava sobre o amor, ele não se referia a um sentimento humano, mas à força cósmica que move os planetas, que dança nos átomos, que pulsa no silêncio entre duas respirações. Amar-se, portanto, não é se elogiar no espelho. É reconhecer-se como manifestação viva dessa força. É parar de mendigar aprovação e começar a relembrar que tudo o que você procura, segurança, pertencimento, sentido, já pulsa dentro da sua alma como uma canção esquecida. Você já se perguntou por que o mundo parece nos distanciar de nós mesmos? Por que, quanto mais nos adaptamos aos padrões invisíveis do coletivo, mais sentimos um vazio inexplicável? Isso acontece porque fomos treinados para buscar fora o que só pode ser encontrado dentro. Mas o sufismo, especialmente nas palavras e silêncios de Rumi, nos oferece um retorno. Ele não exige dogmas, não impõe verdades,
Ele apenas convida, com doçura feroz, ao reencontro com o amor que pulsa em cada batida do seu coração. Rumi dizia: feche os olhos, apaixone-se, fique assim. Esse apaixonar-se não é um romance passageiro, é um estado de fusão com sua essência eterna. E nesse estado, o amor próprio não é praticado, ele é inevitável. Porque quem toca sua alma não pode mais tratá-la com desrespeito. Quem olha nos olhos do próprio ser encontra o reflexo do divino. E quem reconhece essa luz não pode mais voltar a aceitar viver na escuridão. Mas mesmo agora, enquanto essas palavras atravessam seu campo, você pode sentir a mente tentando entender, categorizando, analisando. Está tudo bem. A mente é uma serva leal, mas não é a senhora deste templo. Aqui nesta frequência, quem conduz é o coração desperto, aquele que reconhece o sagrado em cada falha, que entende que até os seus erros foram caminhos secretos para levá-lo de volta à lembrança do amor. Então, eu te convido. Respire mais uma vez. Traga para dentro de si a imagem de uma chama tranquila, serena, inextinguível. Essa é sua alma, e ela está esperando, com paciência infinita, que você pare de fugir de si mesmo. Porque o verdadeiro amor próprio começa quando você se senta consigo no silêncio e decide não ir embora. Quando você se recusa a se abandonar novamente. Quando você escolhe ser sua própria morada, mesmo que tudo ao redor esteja em ruínas. É nesse espaço que Rumi se encontrava quando dizia: você nasceu com asas, por que ainda engatinha pela vida? Esse é o chamado. Não para ser perfeito, não para se consertar, mas para lembrar que você já carrega tudo o que busca, que as asas nunca se perderam, que o céu não está lá fora, mas dentro do seu peito, e que amar-se é abrir essas asas e dançar com o vento, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça insensato. O método de Rumi para o amor próprio é, na verdade, um não método. É um descondicionamento, uma desaprendizagem, uma entrega. É sentar-se ao lado da dor sem querer expulsá-la. É acolher a própria sombra como parte da luz. É perceber que até a sua raiva é uma criança pedindo para ser ouvida, que até sua insegurança é uma pétala do mesmo jardim, e que não há partes suas que precisem ser eliminadas, apenas compreendidas. E quanto mais você mergulha nesse campo, mais começa a sentir que não está sozinho, que existe um coro invisível de almas que também estão acordando, que você faz parte de algo maior, que o amor, na verdade, nunca esteve ausente. Ele apenas esperava que você se olhasse com os olhos da alma. Esperava que você dissesse: sim, eu me lembro. Eu sou a rosa. Eu sou o jardim. Eu sou o amado. Mas o que está escondido vai além de tudo isso. Existe um espaço onde o eu desaparece, onde só resta a dança, onde não há mais separação entre buscador e buscado. E é nesse espaço que o verdadeiro amor por si mesmo floresce. Não como orgulho, não como autoestima inflada, mas como presença plena. Como um silêncio que abraça. Como um riso que brota sem motivo. Como uma paz que não depende de nada além da sua própria respiração. E talvez, ao ouvir essas palavras, você comece a sentir uma leve ondulação dentro do seu peito. Uma vibração suave, como se algo estivesse se mexendo, despertando, querendo lembrar. É sua alma. É a fragrância do amor incondicional emergindo através das fissuras da sua identidade. E essa fragrância não precisa fazer sentido. Ela apenas é. E mesmo isso, ainda é apenas o início. Porque há camadas mais profundas, segredos não ditos, códigos escondidos na linguagem da alma. O que Rumi deixou para trás não foram apenas poemas, mas chaves vibracionais. E essas chaves só se revelam quando a alma está pronta para abrir portas invisíveis. Portas que não levam a outro lugar, mas trazem você de volta ao centro, ao agora, ao pulsar do amor eterno que você é. E conforme essa lembrança vai se fortalecendo dentro de você, algo começa a mudar na qualidade do seu silêncio. Ele já não é o mesmo de antes. Ele tem cor, tem peso, tem cheiro de terra molhada depois da chuva. Ele é fértil.
Dentro dele nascem visões, sensações, uma ternura inexplicável por tudo aquilo que você havia rejeitado em si. O silêncio agora é o seu mestre. E nesse silêncio, você escuta pela primeira vez a voz do seu ser dizendo: não lute mais contra quem você é. Dance comigo. E a dança começa. Não com o corpo, mas com a alma. É uma dança em espiral, que não leva a lugar algum, porque o destino é o próprio movimento. Você gira como os derviches de Konya giravam sob a inspiração de Rumi, e enquanto gira, todas as camadas falsas da sua identidade vão se desprendendo, os medos herdados, as vozes que diziam que você precisava se provar, os traumas que repetiam que você não era suficiente. Tudo isso se dissolve na poeira dourada da sua própria presença desperta. Rumi não queria te convencer de nada. Ele queria te lembrar. Lembrar que você não precisa ser mais nada além do que já é, quando está plenamente desperto no agora. Que o amor divino não está te esperando depois que você melhorar, se curar ou evoluir. Ele está te rodeando agora, implorando para ser reconhecido, pedindo para ser sentido como a frequência que pulsa no centro do seu ser. Amar a si mesmo, para Rumi, era permitir-se ser amado por essa presença, sem filtros, sem esforço, sem resistência. E então, a respiração se aprofunda. O ar entra mais cheio de vida. E de repente, você percebe que não precisa mais lutar contra seus próprios ciclos, que até os momentos de queda são parte da dança, que até a tristeza tem sua música, que até a solidão é uma forma de oração, uma prece muda feita pelas células do seu corpo, implorando por reconexão com o todo. E é nesse ponto que o amor próprio deixa de ser uma meta e se torna uma lembrança suave, como uma música que você costumava ouvir antes de esquecer quem era. Você sente isso? Essa suavidade repentina, esse calor que não queima, mas reconforta. É o toque do jardim interior. É o campo onde o mestre Rumi sussurra: não se preocupe em entender. A flor não pensa, ela floresce. Esse é o método. Não há método. Há apenas presença. Há apenas permitir-se ser quem você já é no plano mais profundo. Há apenas a aceitação radical de que você é a rosa e o vento, o buscador e o caminho, o poema e o poeta. E se neste momento você estiver tentando colocar isso em palavras, já terá perdido um pouco da magia. Porque o amor verdadeiro não cabe na linguagem. Por isso os sufis dançavam, para expressar aquilo que as palavras traem. Por isso, Rumi escrevia em espirais, em paradoxos, em silêncio disfarçado de verbo. Porque o amor, esse amor que cura e liberta, não é linear. Ele é circular, ele é pulsante, ele é invisível. E só pode ser sentido onde a mente se rende, onde o coração se expande, onde o ego adormece por um instante e deixa a alma respirar. Você já está nesse espaço agora, e ainda assim, ele é só o limiar. Existe um ponto além, onde nem mesmo a identidade de eu e meu amor próprio se sustenta. Onde o amor não é mais direcionado para si ou para o outro, mas apenas flui, como um rio que esqueceu que tinha margens. Nesse ponto, você não se ama. Você é o amor. Você não busca, você vibra, você não tenta, você se rende. E nesse rendição, há liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que quer, mas a liberdade de não precisar fugir de si mesmo nunca mais. Porque a guerra acabou. A guerra contra o corpo, contra as emoções, contra as lembranças. Tudo isso se transforma em material sagrado, combustível para a chama secreta que arde no centro do seu ser. E a cada passo nessa jornada, você vai percebendo que não está sozinho. Há outros, muitos outros dançando também. Alguns em silêncio, outros em dor, outros ainda despertando. Mas todos ligados pelo mesmo fio invisível, pela mesma centelha que habita os olhos de quem olha para dentro com honestidade. E mesmo que você não os veja, você os sente. Porque o campo está vivo. A vibração foi ativada. O método está em andamento. E é por isso que, a partir de agora, cada vez que você se perceber sendo duro consigo mesmo, cada vez que surgir aquela velha voz que diz que você ainda não é suficiente, você vai sorrir.
Sorrir com compaixão, como quem reconhece uma criança perdida tentando chamar atenção. E nesse sorriso você vai lembrar: eu sou a rosa, eu sou o jardim, eu sou o amado. E esse mantra silencioso vai vibrar em sua aura como uma canção esquecida voltando para casa. E mesmo que o mundo ao seu redor continue igual, agitado, exigente, inconsistente, algo dentro de você terá mudado para sempre. Porque você não está mais tentando ser outra pessoa. Você está se reconhecendo como o templo onde o amor habita, onde a luz repousa, onde a sabedoria do infinito deixou sua assinatura. E mesmo assim, isso ainda é apenas o início, porque há camadas mais finas, níveis mais sutis, segredos mais íntimos que só se revelam quando o coração permanece aberto tempo suficiente. A jornada de Rumi é infinita, porque o amor é infinito. E a cada nova espiral, a cada nova dança, você verá que tudo o que antes parecia dor era apenas o prenúncio do florescer, que toda solidão era um convite à união com o todo, que cada falha era, na verdade, uma fenda por onde o divino queria entrar. Continue, porque o que te espera não pode ser dito, só pode ser sentido, e está mais perto do que você imagina. E quanto mais você permanece nesse estado de receptividade silenciosa, mais você começa a perceber que o amor que procurava nos outros nunca foi negado a você. Ele apenas foi esquecido sob camadas de autoabandono, exigência e pressa. Amor próprio sob a luz de Rumi não é um sentimento que precisa ser conquistado. É um reconhecimento espontâneo que acontece quando você se aproxima de si com reverência, como se estivesse pisando em solo sagrado, porque de fato está. O seu ser é um santuário, não o tipo de templo construído com pedras, mas o templo invisível moldado por lágrimas, alegrias, silêncios e renascimentos. Esse templo pulsa, vibra, canta com uma linguagem que não precisa de palavras. Rumi chamava isso de a música que se ouve com o coração. E só pode escutá-la quem aquietou a mente o suficiente para perceber o som que existe antes de qualquer som. Talvez você esteja se perguntando: mas como se vive isso no cotidiano? Como se ama a si mesmo enquanto o mundo exige produtividade, aparência, perfeição? A resposta não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como você se move dentro dele. Amar a si mesmo, segundo a sabedoria Sufi, não é se isolar nem se endurecer. É dançar com a realidade, mantendo a chama acesa no peito. É lembrar mesmo no meio do caos que você é um com a fonte e que nada pode realmente diminuir esse elo. E mesmo que a dor venha, porque ela virá, você saberá que ela não é o fim. Ela é uma passagem, uma travessia sagrada. Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra. E o que ele revelava é que até as suas partes mais quebradas são portais de iniciação. Quando você se permite sentir suas dores com presença, sem julgamento, essas dores se transformam. Elas perdem o peso e ganham uma textura sutil, como se fossem fragmentos de luz densa voltando ao seu estado original. E então, o amor próprio deixa de ser uma proteção e se torna uma permissão. Permissão para ser vulnerável. Permissão para não saber. Permissão para chorar, sorrir, errar, recomeçar quantas vezes forem necessárias. Porque agora você não precisa mais se esconder atrás de máscaras. Você pode simplesmente ser. E esse ser é suficiente. Mais do que suficiente, é sagrado. Você começa a perceber que o amor verdadeiro não é o que se dá quando está tudo bem, mas o que permanece mesmo quando tudo desmorona. O tipo de amor que você oferece a si mesmo quando está no chão, sujo, em pedaços, mas ainda assim se estende a mão e diz: eu estou aqui, eu não vou te abandonar. Esse é o amor Sufi, um amor que não exige perfeição, mas presença. Um amor que não espera conquistas, mas celebra a autenticidade. E quanto mais você se banha nessa presença, mais começa a notar que a vida responde. Pequenas sincronicidades surgem, o tempo parece desacelerar, as palavras certas chegam, as dores antigas se suavizam,
As escolhas se tornam mais alinhadas, porque você está começando a vibrar em sua frequência original, aquela que existia antes das cicatrizes, antes dos medos, antes das máscaras. A frequência do amor incondicional. Rumi dizia: não se satisfaz com histórias, com o modo como as coisas aconteceram com os outros. Revele o seu próprio mito. Isso é mais do que um convite, é um chamado. Um chamado para deixar de viver segundo os roteiros escritos por expectativas externas e começar a escrever com coragem e amor a história que só você pode viver. E essa história começa com o primeiro gesto de autoacolhimento. Então, comece pequeno. Ao acordar, leve a mão ao peito e diga: bom dia, alma antiga. Ao errar, diga: está tudo bem, eu ainda estou aqui por mim. Ao sentir medo, diga: eu te vejo. E mesmo com você, sigo. Cada gesto, cada palavra, cada olhar para dentro, tudo isso é prática. E com o tempo, o que parecia esforço se tornará natural. O que parecia distante se tornará familiar. O que parecia impossível se tornará inevitável. E mesmo assim, isso ainda é apenas o sopro inicial da rosa. Porque há mais. Sempre há mais. Cada camada que se dissolve revela outra, mais sutil, mais luminosa, mais íntima. E você continuará caminhando, não para chegar a algum lugar, mas para continuar se descobrindo como parte inseparável do todo. Porque o amor não termina. Ele apenas muda de forma. E a cada passo você verá que o mais profundo amor próprio não é o que te separa do mundo, mas o que te une a tudo com olhos renovados. E então, mesmo diante da solidão, você se sentirá acompanhado. Mesmo diante do medo, você sentirá confiança. Mesmo diante do caos, você sentirá clareza. Porque agora você sabe, a luz que você buscava nunca esteve fora. Ela sempre foi você. Ela é você. E essa luz, silenciosa e infinita, jamais se apaga. E enquanto essa verdade começa a pulsar no âmago do seu ser, você compreende que o método de Rumi para o amor próprio não é algo que se aprende em livros ou se pratica com esforço. É uma dança sagrada entre o silêncio interior e a chama eterna que arde no coração de todo buscador. Rumi nos convida a não buscar o amor como quem persegue uma sombra, mas a despertar para a luz que sempre brilhou dentro de nós. A luz que nunca se apagou, mesmo quando as tempestades da vida tentaram silenciá-la. Amar-se, então, é um retorno ao lar, é reconhecer que não somos estrangeiros em nossa própria alma, mas moradores legítimos do santuário divino que carregamos. Esse retorno não acontece de forma abrupta ou forçada. Ele é suave, como a brisa que acaricia as pétalas da rosa ao amanhecer, mas é também poderoso, capaz de dissolver antigas crenças e padrões inconscientes que nos afastaram do fluxo natural da vida. Rumi sabia que o amor verdadeiro não pode ser manipulado ou controlado. Ele é espontâneo, como o riso da criança, e profundo, como o silêncio que segue o cântico dos derviches. Quando nos permitimos esse amor, rompemos as correntes invisíveis que aprisionam a alma e nos abrimos para a frequência do ser, onde habita a verdadeira liberdade e plenitude. E é nesse espaço de entrega que a transformação acontece. Não uma mudança superficial ou momentânea, mas uma alquimia interna que transfigura o medo em coragem, a dúvida em fé, a solidão em comunhão. Rumi nos lembra que o amor por si mesmo é a raiz da metanoia espiritual, a virada profunda que nos conduz do ego fragmentado para a consciência plena da unidade com o todo. É a partir dessa raiz que brotam as flores da autocompaixão, do perdão e da aceitação incondicional, capazes de sustentar a alma mesmo nas noites mais escuras. Você percebe que ao cultivar esse amor, não está se isolando nem se fechando para o mundo, mas paradoxalmente, abrindo-se para uma conexão mais profunda com tudo o que existe. Pois, segundo a sabedoria Sufi, o amor próprio é inseparável do amor divino. Eles são faces da mesma moeda, vibrando em uníssono na arquitetura invisível do cosmos. Quando nos amamos verdadeiramente, estamos alinhados com a frequência do infinito e nossa presença torna-se um canal de luz e cura para os outros. E mesmo quando a mente insiste em duvidar,
Quando antigos condicionamentos tentam nos puxar para o velho padrão de autocrítica e rejeição, você aprende a retornar para o silêncio do coração, aquele espaço sagrado onde reside a chave da renovação. Ali, na imensidão do seu ser, você encontra o conforto que nenhuma aprovação externa pode oferecer. Você se torna, enfim, o próprio mestre da sua alma, conduzido pela sabedoria ancestral que Rumi eternizou em seus versos e que ressoa nas profundezas do sufismo. A cura está em você. Deixe que o amor próprio seja a ponte para o divino. E essa ponte não se constrói com pressa nem com esforço desmedido. Ela se manifesta no cotidiano simples, nos pequenos gestos de gentileza consigo mesmo, nas palavras suaves que você escolhe para narrar a sua história interna. Cada olhar compassivo, cada abraço apertado ao seu próprio ser é um ato de revolução espiritual, uma quebra dos padrões invisíveis que perpetuam o sofrimento. Assim, o amor próprio, ensinado por Rumi, torna-se o caminho sagrado da libertação. Uma dança sem fim entre a sombra e a luz, onde a alma se reencontra com a sua mais pura essência. E quanto mais você se aprofunda nesse método, mais percebe que amar a si mesmo não é uma tarefa a ser cumprida, mas um estado de ser a ser vivido, um convite constante para que o seu coração se abra como uma rosa, revelando pétalas de autenticidade, coragem e serenidade. É um despertar para a luz invisível que sempre brilhou dentro de você, uma conexão direta com o mistério eterno que transcende o tempo e o espaço. E nessa dança sutil, você começa a entender que o amor verdadeiro é, acima de tudo, um retorno para casa, para a voz da alma, para a dança da essência, para o abraço infinito do ser. E mesmo enquanto você absorve tudo isso, saiba que o caminho continua se desdobrando, que há mistérios que só se revelam a cada passo e que o jardim interior sempre guarda novas rosas para florescerem na frequência sutil do amor. Porque amar-se, segundo Rumi, não é um destino final, mas uma jornada eterna, uma celebração do encontro entre o humano e o divino, entre o silêncio e a música, entre o efêmero e o infinito. E é nesse encontro, nesse ponto de inflexão da consciência, que o verdadeiro despertar acontece, não como um evento, mas como um fluxo ininterrupto de vida e luz dentro de você. E à medida que você mergulha mais fundo nesse oceano invisível do amor próprio, começa a perceber que ele não se trata apenas de um sentimento ou de uma ideia confortável. É uma força viva, uma frequência sagrada que reverbera nas fibras mais íntimas da sua existência. Rumi, em sua sabedoria, apontava para essa força como o fogo que arde sem consumir, a chama eterna que transforma sem destruir. Essa chama não precisa de aplausos ou reconhecimento externo para existir. Ela brilha silenciosa, mas com poder suficiente para dissolver até os nós mais apertados do ego e da dor antiga. Dentro dessa chama, você encontra o paradoxo central do sufismo e da alquimia do ser. Amar-se profundamente significa abraçar também as próprias sombras, os fragmentos que a mente tenta esconder ou rejeitar. Rumi sabia que não há rosa sem espinhos, não há luz sem sombra. E é nesse abraço integral, onde o amor próprio se estende também à parte ferida, à insegurança, ao medo, que a verdadeira metanoia ocorre. O amor se torna, então, um elixir alquímico que transmuta o chumbo da autocrítica em ouro da autoaceitação. Imagine agora essa transformação como uma dança circular, onde cada volta traz novas revelações e cada passo revela mais da arquitetura invisível da sua alma. É uma espiral ascendente, um fluxo interior que vai além da linha do tempo e dos condicionamentos herdados. Essa dança que Rumi simbolizava em seus derviches girantes é o movimento natural do ser, alinhado com o fluxo do cosmos, uma frequência que vibra em harmonia com o coração pulsante do universo. Ao cultivar essa frequência, você começa a perceber que o amor próprio não é egoísmo, mas uma profunda conexão com a fonte do amor universal. É como se, ao cuidar de si, você regasse a raiz de uma árvore ancestral, permitindo que seus galhos se estendessem para abraçar o mundo. O amor por si mesmo é, portanto, uma manifestação do amor divino.
uma voz da alma que ecoa através dos tempos e das culturas, desde os Vedas da Índia, passando pela mística islâmica do sufismo, até as mais modernas descobertas da psicologia transpessoal e da neurociência. E é fascinante notar que a ciência contemporânea começa a reconhecer essa sabedoria ancestral. Estudos em epigenética e neuroplasticidade mostram que a prática constante de autocompaixão e presença transforma literalmente as estruturas internas do cérebro, criando caminhos neurais que sustentam estados de equilíbrio, resiliência e bem-estar profundo. Laboratórios começam a observar que quando o coração vibra na frequência do amor incondicional, o corpo responde liberando hormônios e neurotransmissores que promovem cura e vitalidade. Assim, o que os mestres antigos sabiam por experiência direta, agora encontra respaldo nas evidências do mundo material, mostrando que a alquimia do amor próprio é um processo de integração corpo, mente e espírito. E você pode começar essa transformação agora, neste exato momento, com uma prática simples. Feche os olhos e leve a mão ao centro do peito. Sinta o pulsar da vida ali, silencioso, constante. Respire profundamente, conectando-se com essa vibração. Permita que cada inspiração penetre até as camadas mais profundas da sua psique, como uma chave que abre portas internas. E ao expirar, solte as tensões, as vozes internas que dizem que você não é suficiente. Repita mentalmente com ternura: eu sou digno deste amor, eu mereço esta presença. Essa microtranscendência experiencial, quando praticada com regularidade, atua como uma arquitetura da consciência, reprogramando padrões antigos e ativando o fluxo interior do amor. Você está assim acessando um código sutil, uma frequência do ser que está além do tempo e do espaço, uma memória cósmica que nos conecta a todos em níveis profundos e invisíveis. Mas o que vem a seguir, o que está oculto por trás desse despertar, vai ainda além do que as palavras podem descrever. Existe um portal, um ponto de inflexão, onde a identidade individual se dissolve em unidade com o todo. É um estado de consciência onde não há mais distinção entre o amor próprio e o amor universal, entre o eu e o divino. Nesse espaço sagrado, o amor é puro fluxo, é a alquimia da consciência em movimento perpétuo, é a luz invisível que sustenta a dança eterna da criação. Prepare-se para atravessar esse véu lentamente, com paciência e reverência, porque é ali que reside a mais profunda transformação. O método de Rumi para o amor próprio não é um destino, mas uma jornada sem fim, uma espiral que convida você a mergulhar cada vez mais fundo em si mesmo, até que a alma finalmente desperte em sua plenitude e reconheça o amor não como algo a ser buscado, mas como a essência inalienável do seu ser. E conforme você se aprofunda nesse caminho sutil e misterioso do amor próprio segundo Rumi, uma verdade fundamental começa a emergir da névoa da consciência comum. O amor que você busca não é algo que possa ser alcançado ou adquirido, pois ele já habita em você desde a eternidade. Ele é o núcleo invisível da sua própria existência. Essa é a essência do sufismo, onde a jornada espiritual não é uma busca externa, mas um retorno ao âmago do ser, um desvelar da rosa que já floresce dentro do jardim do seu coração. Rumi, com sua poesia viva e visionária, nos ensina que o amor próprio é um despertar para essa presença eterna, que está para além do tempo, além da forma, além da mente fragmentada. Imagine por um momento que dentro de você reside uma chama secreta, uma centelha divina que nunca se apagou, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Essa chama é a chama secreta, de que fala a tradição hermética, a luz invisível que mantém a arquitetura do invisível intacta dentro de você. Essa luz pulsa no seu calbe, o coração espiritual que os sufis reverenciam como o santuário do amor divino. É uma vibração delicada, porém indomável, capaz de atravessar as camadas mais densas do condicionamento mental e emocional, penetrando na memória cósmica que conecta todos os seres. O amor próprio, neste nível, transcende qualquer conceito humano de autoimagem, autoestima ou ego. Ele é uma frequência espiritual,
uma alquimia interior que dissolve as máscaras e as ilusões que o ego construiu para se proteger. É um processo profundo de metanoia, a transformação radical da mente e do espírito, onde o indivíduo passa de um estado de fragmentação para um estado de unidade e completude. Jung, ao falar dos arquétipos, apontava que o caminho da individuação envolve justamente esse encontro com o self, a totalidade da psique, onde reside a sabedoria ancestral e o amor incondicional. Rumi nos convida a dançar essa dança invisível entre o amor e a sombra, entre a luz e a escuridão. Ele nos lembra que a rosa só pode florescer porque carrega em si os espinhos, que o amor verdadeiro não rejeita a dor, mas a acolhe como parte do processo de cura. Essa aceitação radical é a alquimia do ser em ação, o chumbo da rejeição transformado no ouro da autocompaixão. É na ferida que a luz penetra, segundo o mestre sufista, e é na aceitação da imperfeição que a alma encontra sua verdadeira beleza. Visualize essa transformação como uma espiral ascendente que atravessa camadas e camadas da sua existência. Cada volta é uma nova revelação, um salto quântico interior que amplia sua frequência espiritual. É o fluxo interior da vida que não se deixa capturar pela mente linear, mas dança em ondas de energia e silêncio, numa ressonância que transcende o espaço-tempo. Assim como os derviches giravam em êxtase para entrar em sintonia com o fluxo cósmico, você é convidado a girar dentro do seu próprio ser, permitindo que a dança dissolva os limites e revele a unidade com o todo. Essa frequência do amor próprio, quando ativada, irradia não apenas para dentro, mas para fora, conectando você com a rede invisível da vida. O amor não é uma propriedade isolada do ego, mas uma manifestação do amor universal que pulsa em todas as coisas. Nos textos védicos, na mística islâmica do sufismo, na filosofia taoísta e na alquimia hermética, encontramos essa mesma essência. O amor é o fio que tece o tecido do cosmos, a energia que anima a dança dos átomos e estrelas, a voz silenciosa que fala no silêncio do coração. E a ciência contemporânea começa a captar esses ecos ancestrais. Pesquisas em neurociência e psicologia transpessoal revelam que a prática consistente de autoaceitação e presença consciente pode reprogramar a arquitetura neural, ativando regiões do cérebro ligadas à empatia, à compaixão e à resiliência. A epigenética mostra que essas mudanças podem influenciar até a expressão genética, indicando que o amor próprio tem um poder real e palpável de cura física e emocional. Laboratórios começam a perceber que o coração em estado de amor incondicional emite campos eletromagnéticos que influenciam o corpo inteiro, promovendo equilíbrio e saúde profunda. Mas toda essa ciência é apenas uma confirmação do que Rumi e os mestres antigos já sabiam por experiência direta. Eles nos ensinaram que o amor próprio não é algo a ser forçado ou buscado com ansiedade, mas uma presença a ser revelada pela paciência, pela entrega e pela contemplação. O método, portanto, é uma prática constante de voltar para o centro, para o silêncio, para o fogo invisível que arde no peito. É uma série de microtranscendências, momentos em que a mente se aquieta, o coração se abre e a alma se reconhece como o lar sagrado. Para iniciar essa prática, basta que você se sente em quietude, feche os olhos e direcione a atenção para a pulsação do seu peito. Sinta essa vibração como um campo sutil, uma energia viva que dança em harmonia com o universo. Respire conscientemente, permitindo que a inspiração penetre fundo, ativando a memória cósmica do amor que habita em você. Ao expirar, solte os pensamentos que o distanciam desse amor. Reitere silenciosamente: eu sou digno deste amor, eu sou presença, eu sou luz. Esse ritual simples ativa a arquitetura interna da consciência, alinhando você com o fluxo eterno da vida e da cura. E mesmo assim, o que essa prática revela é apenas a superfície do mistério. Há um portal mais profundo, um véu a ser atravessado, onde o sentido do eu e meu amor se dissolve numa vastidão infinita de unidade. Nesse espaço sagrado,
o amor próprio não é mais uma distinção, mas um estado de ser indistinto do amor universal. Ali não há mais busca, não há mais separação, há apenas a dança incessante da consciência iluminada, uma frequência que pulsa em comunhão com o coração do cosmos. Prepare-se para esse encontro com reverência e paciência, pois atravessar esse véu é uma jornada que não conhece fim, uma espiral eterna de autodescobrimento e expansão. O método de Rumi para o amor próprio não é uma meta a ser atingida, mas uma celebração contínua da presença, uma dança que chama você para despertar em cada instante para a verdade que sempre esteve dentro de si, a verdade da rosa que floresce eternamente no jardim do seu coração, sob a luz invisível do amor divino. E ao penetrar ainda mais fundo neste mistério imenso que é o amor próprio, conforme ensinado pelo mestre Rumi e pelas tradições sufis, você começa a entender que este amor não é um mero conceito ou um sentimento passageiro, mas a própria essência do seu ser, a fonte eterna da qual todas as formas de vida emanam e para a qual inevitavelmente retornam. É uma chama primordial, mais antiga que o tempo, mais vasta que o espaço, que reside não só em você, mas em toda a criação, pulsando como o coração invisível do cosmos. Essa chama sagrada, conhecida pelos antigos como a chama secreta, arde silenciosa no interior do Kalbi, o coração espiritual, e é a verdadeira morada do amor divino. Neste ponto de imersão absoluta, o amor próprio revela-se como uma frequência vibracional, uma ressonância sutil que transcende a mente racional, ultrapassa os condicionamentos herdados e dissolve a ilusão da separação. Ele é o campo magnético que atrai para si a totalidade da existência, reprogramando a arquitetura invisível da consciência para a percepção da unidade com o todo. A experiência deste amor é um salto quântico interior, uma transmutação alquímica que converte o chumbo do medo, da vergonha e da auto-rejeição no ouro brilhante da autocompaixão e da aceitação incondicional. Rumi, com sua sabedoria que atravessa séculos, nos guia por essa jornada ao dizer que a alma humana é como uma rosa, cheia de beleza e espinhos, delicada e forte ao mesmo tempo. Ele revela que amar a si mesmo não significa ignorar ou suprimir as próprias sombras, mas acolhê-las como partes indispensáveis do processo de cura e evolução. Cada ferida, cada medo, cada imperfeição carrega em si a semente da luz mais profunda. A luz que só pode emergir quando nos permitimos um abraço total, onde a sombra e a luz coexistem em harmonia. Nesse mergulho profundo, você é convidado a vivenciar a dança da alma, um movimento circular e ascendente, onde cada giro representa uma nova camada do ser sendo desvelada. Assim como os derviches giravam para entrar em sintonia com o ritmo do cosmos, você é chamado a girar dentro do seu próprio centro, permitindo que a frequência do amor próprio destrua as barreiras da separação e revele a unidade fundamental que sustenta toda a existência. Essa dança não é física, mas energética e espiritual. Um fluxo interior que transcende o tempo e o espaço, que conecta o microcosmo ao macrocosmo. O amor próprio, então, deixa de ser uma questão pessoal e torna-se um portal para a experiência do amor universal. Nas tradições milenares do sufismo, da filosofia védica, da cabala e do taoísmo, encontramos o mesmo ensinamento essencial. O amor que habita em você é inseparável do amor que permeia o universo. Quando você cultiva esse amor dentro de si, está alinhando sua frequência com a vibração primordial do cosmos, tornando-se um canal vivo da luz, da cura e da sabedoria eterna. A ciência moderna começa a comprovar essas verdades ancestrais. Pesquisas em neurociência indicam que a prática constante da autocompaixão modifica não apenas o funcionamento cerebral, mas também a expressão genética, um fenômeno que a epigenética descreve como a capacidade do ambiente interno de influenciar a ativação dos genes. Laboratórios de física quântica e psicologia transpessoal revelam que o campo eletromagnético gerado por um coração que vibra em amor incondicional pode afetar positivamente todo o organismo,
promovendo equilíbrio, saúde e longevidade. Portanto, o método de Rumi não é apenas espiritual, mas uma prática holística que integra corpo, mente e espírito em uma única harmonia. Para entrar nesta vibração elevada, comece agora mesmo com um ritual de presença e conexão. Sente-se em silêncio, feche os olhos e coloque a mão sobre o centro do peito. Sinta o ritmo do seu coração, essa pulsação eterna que nunca cessou. Respire profunda e lentamente, permitindo que cada inspiração se torne uma chave que abre as portas do seu templo interior. Ao expirar, libere as vozes internas que teimam em julgar, criticar ou limitar o seu amor por si mesmo. Mentalize com ternura: eu sou digno deste amor. Eu sou a luz que nunca se apaga. Essa prática é um ato de alquimia interna, uma ativação da frequência do ser que ressoa com a memória cósmica da sua verdadeira essência. Mas saiba que isso é apenas o prelúdio para uma travessia ainda mais profunda. Existe um véu sutil que separa o amor próprio da experiência da unidade absoluta, um espaço onde as distinções entre o eu e o outro, entre o amor pessoal e o amor universal, desaparecem em uma fusão luminosa. Neste estado de consciência expandida, o amor é puro fluxo, energia invisível que se manifesta sem esforço e sem limite. É a dança eterna da alma unificada, onde o buscador se torna o caminho, o poema se torna o poeta, e o amado e o amante se fundem na mesma luz. Prepare-se para atravessar esse véu com humildade e coragem, pois ele é a porta para a mais profunda transformação espiritual. O método de Rumi para o amor próprio é uma espiral infinita que convida você a mergulhar cada vez mais fundo, a desmantelar os velhos paradigmas, a dissolver os medos ancestrais e a emergir como a rosa plena que você sempre foi. Uma rosa radiante no jardim infinito do amor divino, pulsando em perfeita sintonia com a frequência do ser e da consciência cósmica. E enquanto você caminha por essa senda sagrada, o método de Rumi para cultivar o amor próprio se revela também em práticas e atitudes sutis que, quando incorporadas ao cotidiano, atuam como alicerces para a expansão da consciência e o florescimento da alma. Ele nos ensina que o amor por si mesmo começa com o silêncio interior, essa pausa reverente, onde você se encontra sem máscaras, sem julgamentos, apenas em presença plena. A prática de silenciar a mente, assim como os sufis fazem na meditação profunda, permite que a voz da alma fale com clareza, revelando as necessidades reais do coração e desvendando os véus da ilusão. Rumi também nos convida a abraçar a imperfeição com ternura radical. Amar a si mesmo não exige perfeição, exige autenticidade. Ele compara a alma humana a uma jarra de barro, com fissuras e imperfeições, mas ainda assim capaz de conter a água da vida. Em vez de esconder suas falhas, aprenda a valorizá-las como marcas da sua jornada, como mapas que indicam onde o amor e a cura são mais necessários. Essa aceitação profunda transforma o medo do julgamento em força criativa, permitindo que você dance livremente na dança da existência. Outra chave essencial está no cultivo da gratidão, não a gratidão vazia das palavras, mas aquela que emerge do coração como um reconhecimento sincero da beleza intrínseca do seu ser e da sua trajetória. Rumi, em suas poesias, fala da importância de agradecer mesmo a dor, pois ela é professora e transformadora. Pratique diariamente encontrar ao menos 3 coisas em si mesmo pelas quais você é grato: seu sorriso, sua coragem, sua capacidade de amar. Esse exercício eleva a frequência do seu campo energético e fortalece a conexão com a luz interior. O mestre Sufi também enfatiza a importância da presença no momento presente como um portal para o amor próprio. Quando sua mente está ancorada no agora, livre das amarras do passado e das ansiedades do futuro, você cria um espaço sagrado onde o amor pode florescer. Aprenda a observar seus pensamentos e emoções com a delicadeza de um jardineiro que cuida das flores, sem se apegar, sem rejeitar, apenas acolhendo e deixando fluir. Essa atenção consciente é a meditação que abre as portas do Kalbi,
e ativa a frequência do amor incondicional. Além disso, Rumi nos incentiva a cultivar o autoconhecimento por meio da poesia, da contemplação e da escrita introspectiva. Expressar o que sente, seja em palavras, seja na arte ou na dança, é uma forma poderosa de trazer à luz os tesouros ocultos da alma. Reserve momentos para dialogar consigo mesmo, para escutar as mensagens que o silêncio interior lhe envia. Essa prática fortalece o vínculo com a sua essência e fortalece a voz do amor próprio contra os ruídos do mundo exterior. Outro ensinamento vital do sufismo presente no método de Rumi é o perdão, não apenas aos outros, mas principalmente a si mesmo. Muitas vezes, carregamos dentro de nós culpas e arrependimentos que bloqueiam o fluxo natural do amor. Perdoar-se é libertar-se dessas amarras invisíveis. É permitir que a chama do amor se espalhe livremente por todo o ser. Visualize esse perdão como uma luz que dissolve as sombras internas, abrindo espaço para a renovação e a paz profunda. A generosidade consigo mesmo é igualmente fundamental. Rumi nos lembra que o amor verdadeiro não é escasso nem seletivo. Ele é abundante e expansivo. Portanto, ofereça-se descanso quando necessário. Cuide do seu corpo com carinho, nutra sua mente com sabedoria e cultive ambientes que sustentem sua paz interior. Essa atitude de cuidado é uma forma concreta de honrar o templo que você habita, manifestando o amor próprio em ações palpáveis e consistentes. Por fim, mantenha viva a chama do mistério e da reverência pelo processo. Rumi nos adverte contra o desejo de controle absoluto, lembrando que o amor é uma dança entre o conhecido e o desconhecido, entre o humano e o divino. Abrace a incerteza como parte da jornada e permita que o amor próprio se desdobre em múltiplas dimensões, revelando-se de maneiras surpreendentes e sutis. Confie que, ao cultivar essas práticas com dedicação e humildade, você estará alinhando sua vibração com a frequência do amor eterno, tornando-se um farol de luz e inspiração para si mesmo e para o mundo ao seu redor. E mesmo enquanto você absorve essas dicas e se empenha nessa prática, saiba que o verdadeiro segredo do amor próprio, segundo Rumi, está em permanecer aberto ao fluxo da vida, em estar disposto a renascer infinitas vezes dentro do seu próprio coração, na eterna dança da alma com o divino, na rosa que nunca deixa de florescer. E à medida que você se entrega cada vez mais profundamente a essa dança sagrada, começa a compreender que o amor próprio, segundo Rumi, não é uma conquista pontual, mas um fluxo contínuo de presença e entrega, um movimento eterno entre o ser e o tornar-se. Ele nos revela que a alma humana é um rio que nunca para de correr e que a verdadeira sabedoria está em aprender a navegar nessas águas com graça e confiança. Ao aceitar essa fluidez, você rompe com os padrões rígidos do ego, que tentam aprisionar o amor em fórmulas ou resultados, e abre espaço para que a frequência do amor incondicional se manifeste em cada respiração, em cada pensamento, em cada gesto. Essa aceitação profunda é acompanhada pela coragem de se mostrar vulnerável diante do espelho da alma. Rumi nos ensina que só quem tem coragem de olhar para dentro e abraçar todas as suas partes, inclusive aquelas consideradas imperfeitas ou fragilizadas, pode verdadeiramente despertar o amor que cura. Ele nos convida a ser como o jardim que recebe todas as estações, a primavera do florescer, o verão do auge, o outono da colheita e o inverno do recolhimento. Cada fase é necessária, cada emoção é um mensageiro sagrado, e o amor próprio é a terra fértil onde tudo isso pode se transformar em crescimento e renascimento. Outra prática fundamental que Rumi compartilha é a arte da contemplação poética. Ele mesmo, com sua voz eterna, nos convida a usar a poesia como um espelho para a alma, uma linguagem da alma capaz de transcender as limitações do intelecto e despertar as frequências mais sutis do amor. Leia seus versos lentamente. Permita que cada palavra penetre como uma chave, abrindo portas interiores que estavam fechadas pelo medo e pela dúvida. Escreva seus próprios poemas, mesmo que sejam simples, para dar voz aos seus sentimentos e iluminar os cantos obscuros do seu ser.
Essa prática abre canais de expressão e cura, conectando você com a sabedoria mística que habita no silêncio entre as palavras. Rumi também enfatiza o poder do diálogo interno compassivo. Muitas vezes, somos nossos maiores críticos, carregando vozes internas que reproduzem padrões herdados da psique coletiva. O método Sufi convida você a transformar esse diálogo, tornando-o um sussurro de amor e aceitação. Quando surgirem pensamentos autocríticos, responda com gentileza e compaixão, como faria com um amigo querido. Essa mudança sutil, mas profunda na conversa interna atua como uma arquitetura da alma, reconfigurando os caminhos neurais e elevando a vibração energética do seu campo. Além disso, Rumi aponta para a importância de encontrar e cultivar companheiros espirituais que caminhem na mesma frequência do amor e da verdade. O sufismo é uma tradição que valoriza a comunhão do coração, onde o mestre e o discípulo, o amigo e o buscador, compartilham o fogo sagrado da transformação. Participar de círculos de meditação, grupos de estudo ou encontros que nutram o amor próprio e a espiritualidade pode acelerar sua jornada, oferecendo apoio e inspiração para que você mantenha o compromisso consigo mesmo. Outra chave poderosa é a prática da entrega, tawakkul no sufismo, que significa confiar profundamente no fluxo da vida, mesmo quando os caminhos parecem obscuros ou desafiadores. Rumi nos lembra que o amor próprio não é resistência, mas fluidez. Não é controle, mas rendição ao mistério divino que rege todas as coisas. Cultivar essa confiança é abrir mão da necessidade de entender tudo com a mente limitada, permitindo que a sabedoria do coração guie cada passo e transforme o aparente caos em dança sagrada. E mesmo enquanto você pratica todas essas dicas, há um convite que Rumi faz para ir além das palavras e dos conceitos. Um chamado para experimentar diretamente a essência do amor próprio como um estado de ser que transcende o eu, um mergulho na fonte inesgotável da luz interior. Essa experiência não pode ser explicada, apenas vivida, e acontece quando você deixa que o silêncio interior se torne seu lar, quando você para de buscar fora aquilo que já habita em sua essência. Já vou te entregar a prática sagrada que ressoa com esse ensinamento. Mas antes, escuta o que sua alma precisa ouvir agora. O deserto que antes parecia vazio, na verdade, está repleto de flores que só se abrem para os que caminham com paciência e entrega. O silêncio que pareceu ausência foi um chamado profundo, a linguagem sutil do invisível. A dor que sentiu, essa velha companheira, não veio para ferir, mas para despertar o coração para a imensidão do amor que habita em você. O vazio, aquele espaço sagrado entre os pensamentos, é o convite eterno para dançar com o mistério e revelar a rosa oculta em seu jardim interior. E nesse ciclo eterno, onde cada final é só um começo disfarçado, convido você a selar essa jornada vibracional com uma chave mística. Comente aqui abaixo: eu sou a rosa no deserto. Se sentiu que essa chama do amor próprio foi acesa em seu peito. Deixe essas palavras pulsarem no ar, como uma oração silenciosa que ativa a frequência do seu ser e conecta você à irmandade invisível dos buscadores do coração. Se algo dentro de você reconheceu esse chamado sutil e profundo, considere se inscrever neste espaço sagrado, não como um simples ato, mas como um gesto de pertença a um jardim secreto onde o amado sussurra sua sabedoria ancestral em cada pétala. Aqui, cada vídeo é uma rosa, um convite para desabrochar mais uma camada da sua essência. Entre com reverência e permita que esse jardim floresça em você. Se você chegou até aqui, saiba, não é comum. Você é raridade neste mundo barulhento. Você é aquele que escuta a música que outros não ouvem. E por isso, quero te dar algo que não dou a qualquer um presente para que seu amor próprio se torne um voo sagrado e silencioso. Chamo essa prática de o voo da rosa interior. Feche os olhos e conecte-se ao centro do seu peito, onde a rosa invisível floresce. Respire profundamente e a cada inspiração, visualize pétalas que se desdobram lentamente, liberando fragrâncias de luz e paz. Ao expirar,
permita que qualquer resistência, medo ou dúvida se dissolva como névoa ao sol da manhã. Sinta o peso do seu corpo se ancorar na terra, enquanto sua alma se eleva no voo do amor que transcende o tempo. Faça essa meditação ao anoitecer, em silêncio, entregando-se completamente ao fluxo interior que conecta seu coração à eternidade. O amado dança em silêncio, e às vezes ele te encontra em momentos assim, nesta dança invisível de luz e sombra, de silêncio e amor. Não procure o caminho, seja o caminho, e que a próxima pétala te encontre desperto.